Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Nós vamos para a nossa aula 9 aí, instituições sociais, falar um pouquinho do que o Durkheim pensava. Mais um complemento da aula anterior e mais aí uma introduçãozinha para as próximas aulas, certo? Então, né, para início aí, eu vou trazer uma citaçãozinha do próprio Durkheim, né, onde ele diz assim: com efeito, sem alterar o sentido dessa expressão, pode-se chamar instituição todas as crenças e todos os modos de condutas instituídos pela coletividade. A sociologia pode, então, ser definida como a ciência das instituições, de sua gênese e de seu funcionamento. Veja, galera, Durkheim escreve isso quando ele fala lá das regras do método sociológico, né? E as instituições é que moldam, né? Quando nós já vimos a nossa identidade, porque somos influenciados, né, de forma exterior aí por esses valores que já são constituídos dentro dessas instituições. Vale lembrar que o Durkheim ele foi muito criticado durante muito tempo pelas grandes áreas das humanidades, mas principalmente pelos marxistas, né? Porque eles consideram ele um cara conservador e tal. E ele, né, é um cara que tem nas instituições sociais essa ideia realmente de constituir, ou melhor, de preservar, né, esses valores. Porque, mas professor, ele não via que a sociedade vivia vários problemas, e são as instituições, muitas vezes, a sociedade é corrupta, você tem lá instituições religiosas que alienam e tal. Essa é a grande questão, porque as instituições são construídas de forma coletiva. E se você observar, e até a proposta que ele faz é que quem controla essas instituições é que acabam corrompendo-as, acabam quebrando com todos aqueles valores que dessa instituição foram construídas no decorrer da sua história. E para ele, as instituições é que mantêm a sociedade coesa, que mantém a sociedade organizada, certo? E claro, para as instituições, principalmente a grande crítica dele ali é que com a Revolução Francesa perdeu-se, né, todos aqueles valores oriundos anterior à Revolução Francesa, aqueles valores pré-estabelecidos. Então ele fala que essa grande, como posso dizer, liberdade, as pessoas acabaram deixando de lado, né, essas questões. Tanto que se vê daí miséria, fome, violência, né, criminalidade. E a partir daí, né, que a sociologia vem para analisar essas instituições, né, e para tentar compreender esses problemas sociais, certo? E claro, né, a grande defesa dele para com as instituições é que são as instituições que nos geram segurança, né, que nos preservam como seres humanos, que formam a nossa identidade. Desde lá da instituição primária, que é a família, né, na próxima aula vocês irão já ter uma noção, e a instituição secundária, que é o processo de educação ali além da família, que é a escola, por exemplo, né, e as demais instituições. Nós temos o trabalho, nós temos os meios de comunicações, nós temos o Estado, enfim, todas essas instituições que mantêm que se relacionam entre si, né, e que mantêm a sociedade coesa. Se você observar, muitas questões da família seguem as determinações de um Estado. Eu posso bater no meu filho? Claro que não, porque existem regras que determinam aí se eu posso não agir com violência com alguém, certo? No meu caso, eu não posso agir com violência contra ninguém, e nem mesmo contra o meu filho, né? Ou eu posso, né, sair na rua, encontrar alguém e sair no soco com ele? Óbvio que não, né? Porque lembrem que a única instituição que detém aí o poder da violência é o Estado, né? Porque isso foi aceito coletivamente. Veja, coletivamente, na formação, né, do Estado, compreendeu-se que cabia ao Estado esse processo de segurança. E quando a gente fala em violência, né, a gente tem relação com a segurança. Eles podem agir com violência para suprimir outras violências. Claro, com regras pré-instituídas, né? E é a função do Estado, então, manter a sociedade coesa. Ele, então, influencia, por exemplo, a família, né? Influencia no trabalho, nas relações de trabalho, que é algo que, segundo Durkheim, é o que mantém, principalmente no sistema capitalista, o processo de relação
social, esse processo da interação das pessoas e que mantém principalmente a sociedade coesa, é o trabalho, né? Lembrem lá que, vou dar um exemplo, que um cobrador de ônibus ou quando um motorista de ônibus param de trabalhar. Você não tem uma quebra dessa coesão, estamos falando de Curitiba, a cidade praticamente não fica desorganizada. Você vê então que no trabalho, né, essas relações institucionais do trabalho, que tem uma relação direta com o Estado também, né, por isso que a galera faz greve e tal, a sociedade para. Quando se quebra, né, com o que está pré-estabelecido, a sociedade para. A gente não vem aqui a falar, né, as questões, o que leva à greve, por exemplo, né, claro que a gente defende aí sempre o direito da busca e de melhoria na vida de todos os trabalhadores, né? Não é questão aqui de falar se é certo ou errado, né? Que na verdade é um direito, todos têm direito à greve. E aí, mas se vê então, né, que o trabalho, por exemplo, ele serve como uma coesão, e quando, por exemplo, os motoristas de ônibus eles param, a sociedade acaba o quê? Curitiba, né, por exemplo, ela acaba se meio que ficando desorientada. E tem uma relação direta com outras instituições, né? A escola, por exemplo, você não pode ir para a escola, o Estado para de receber esse dinheiro, teoricamente, das passagens e assim por diante. Veja que elas estão extremamente interligadas, né? E a grande questão para o Durkheim, né, é que as instituições aí, como eu falei, pós-Revolução Francesa, elas estão anômicas, né? Elas perderam aqueles valores pré-estabelecidos ali antes, né, da modernidade, e elas estão sem regras, né? Ou elas estão num ambiente caótico, o que ela define, né, como um ambiente de enfermidade. E ele traz também lá nas regras do método sociológico aqui a seguinte questão. O papel da sociologia, desse ponto de vista, deve justamente consistir em nos libertar de todos os partidos. Não tanto por opor uma doutrina às doutrinas, e sim por fazer os espíritos assumirem diante de tais questões uma atitude especial que somente a ciência pode proporcionar pelo contato direto com as coisas. Lembrem, né, ele é um cara aí que pega muitas ideias do Comte e transforma, né, e escreve as regras do método sociológico, trazendo realmente a sociologia como uma ciência, com métodos e com regras a serem seguidos para analisar a sociedade. Com efeito, somente ela pode ensinar e tratar com respeito, mas sem fetichismo, as instituições históricas, sejam elas quais forem, fazendo-nos perceber o que elas têm ao mesmo tempo de necessário e de provisório, sua força de resistência e sua infinita variabilidade. Veja, então cabe ao sociólogo observar esses problemas, e para ele é bem interessante que esses problemas sociais que nós vemos na sociedade, e principalmente, por exemplo, a violência, uma crise institucional, a falta de segurança, né, uma crise institucional, a educação hoje, nós vemos que vive uma crise institucional até, né, por não estar preparada aí para esse momento pandêmico, e são necessários esses problemas, né? São necessários que esses problemas se evidenciem, até porque muitas vezes eles são escondidos, né, dentro dessas instituições e acabam não saindo, e eles persistem durante muito tempo. Então, quando eles aparecem, é necessário para que a sociedade, para que o sociólogo observe esse problema e evidencie com a busca de uma coesão novamente dessa instituição, da busca de uma solução para esses problemas, certo? Então, né, ele postula, como eu já falei, né, que a sociedade está enferma e que, claro, ele parte desse princípio da sociedade capitalista, né, da sociedade... E por que isso? Porque uma sociedade orgânica é uma sociedade complexa e ela é muito difícil de tentar deixá-la coesa de uma maneira simplista, né? Até porque existem várias instituições e todas elas moldam a identidade do indivíduo, como, por exemplo, a forma com que eu trabalho, que eu estou lá no meu ambiente de trabalho, não é a mesma que eu me relaciono na minha igreja, ou não é a mesma que eu me relaciono com os meus colegas de escola. Em cada ambiente, eu também tenho esse processo de relação social. E vejam, as instituições é que nos fazem aí, né, nos levam
a essa interação social, certo? E como eu falei, isso na instituição primária, que é a família, que é onde nos moldam, nós normalmente temos aqueles valores iniciais, depois nós temos a escola, né, que é a instituição secundária. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, já dando spoiler da aula 2, perdão, da próxima aula, basicamente assim, lá eu tenho dentro da minha família, antes de ir para a escola, eu tenho meus valores, né? Meu pai e minha mãe me ensinaram, e eu acredito que tudo no mundo é azul, né? Que tudo no mundo é azul. E cheguei e comecei a ir para a escola. E aí começo a ver outras coisas, né? Tem lá o Astolfinho, né? O Astolfo, que fala, não, cara, ó, isso aqui não é azul, isso aqui é roxo, né? Daí tem lá a Filomena, que fala, pô, Felipinho, isso aí não é azul, cara, isso aí é, é, é rosa, né? Ou melhor não, né? Rosa não, pra mim, só porque é menina não. Isso aí é Bordeaux. E aí ele vai tendo várias coisas. Vem outro que fala, não, esse é amarelo. Vem outro que fala que é rosa. Tem outro que fala que é preto. E outro que fala que é branco. Enfim, né? E aí ele começa a ter um outro olhar para o mundo, né? Porque ele está indo para a escola, ele está saindo daquele ambiente de instituição social e está indo para uma outra... Está conhecendo outro ambiente. Está tendo essa absorção de outros conteúdos, digamos assim. E está naquele processo de formação da sua identidade. E claro, né, novamente usando esse exemplo da escola, lá, só você observar as crianças, principalmente, quando elas começam a ir para a escola, elas começam a ficar mais rebeldes, até porque elas começam a questionar os valores vindo de casa. Não, mas o fulaninho, na casa dele, não precisa lavar louça. Ah, o fulaninho lá na casa dele, ele pode jogar videogame. A fulaninha lá, ela pode acordar depois das 10. Né? E ele passa a questionar esses valores de casa, começa até a se tornar um pouco rebelde. Por quê? Porque esse ambiente da escola, né, essa interação, começa a trazer uma nova... começa a sair do senso comum, que é a instituição primária. Certo? E aí, né, é só um exemplo desse processo que as instituições estão ligadas. Novamente, né, o Durkheim ele observa, é legal trazer essa ideia do corpo humano, né, em que cada membro aí, ele é uma instituição social, né, o Estado, a escola, a família, as pernas, os meios de comunicações, a outra perna, sei lá, enfim, uma outra instituição. Caso eu perca algum desses membros, as instituições, a ideia, né, é sempre conservá-las e evidenciar os problemas que nela existem, mas caso elas se extinguem, digamos assim, ela acaba, né, igual ao corpo humano, muitas vezes eu perdi lá um membro, eu continuo vivendo, né, eu me adapto sem ela. A sociedade tende a continuar existindo sem aquela instituição. Provavelmente a sociedade constitua uma nova instituição, né, ou ela vai se adaptar a viver sem ela. Beleza? E claro, por que as instituições são necessárias por causa do Durkheim? Por exemplo, valores religiosos. Se você observar por uma perspectiva bem crítica, assim, de olhar para muitas pessoas, né, tem gente que não gosta de seguir as leis, mas ela só não faz coisa errada porque ela sabe que existem valores, ela acredita naqueles valores místicos que de te falar, você vai para o inferno se você não fizer alguma coisa, se você não fizer o que é certo. E moralmente, querendo ou não, leis e religião estão pautados em preceitos morais, observando a coletividade, querendo ou não, né? Ah, se você fizer a coisa errada, você vai para o inferno. E lá na lei muitas vezes diz, não, você não pode matar as pessoas, né? Porque é errado, simples, né? Você vai ser preso, vai ser punido e tal. E aí a pessoa não faz essas coisas erradas, não mata o outro, não mata o coleguinha, né? Não morde, não bate no coleguinha, porque ela tem medo de ser punido. Veja, ela controla a sociedade, ela controla essas pessoas que a seguem. Se você olhar para o Estado, por exemplo, lá a Constituição de Leis, é a mesma coisa. Por que eu tenho vontade de morder o coleguinha? E aí eu sei que eu não posso porque eu vou ser punido. Né? Eu só não faço isso porque eu vou ser punido. Vejam, novamente, a gente entra naquela relação do quê? De manter a sociedade coesa. Né? Ele organiza a sociedade pautado aí em valores pré-estabelecidos. E outras questões mais, né? Por exemplo, a moda também é constituída por instituições, né, principalmente os meios de comunicações, o que determina
muitas vezes, você tem que usar um certo tipo de roupa, a gente nem percebe, tá? A gente nem percebe muitas vezes, a gente pode ser coagido sem perceber. Não é alguém que chega e te obriga, né, e vai te punir. Não, a coerção muitas vezes acontece, né, por exemplo, pelos meios de comunicações, que também são uma instituição social. E ele molda quem eu sou, né? Por exemplo, um estilo de cabelo, né? Um estereótipo, muitas vezes um padrão de mulher, né? Que é o que a gente vê muito aí, que os meios de comunicações gostam de tratar um padrão de beleza, né? Das mulheres e tal. E muitas vezes a gente não percebe, as pessoas não percebem essa questão, né? Você tem que usar tal tipo de roupa, você tem que usar tal tipo de maquiagem, enfim, né? Os homens têm que ter um cabelo curto, né? Veja, isso aí são padrões que a gente vai percebendo de acordo com as instituições. E dentro dos meios de comunicações, como eu falei, também traz essa padronização. Certo? Tranquilo? Ou seja, né? Uma instituição envolve, está sempre envolvido com a outra, né? Como eu falei, os meios de comunicações estão dentro da nossa casa, né? Muitas vezes a família e tal. E elas também aí, né, estão ligadas diretamente. Mas por aqui, hoje, é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E agradeço aí a atenção de todos e todas. E uma ótima e excelente semana. Certo? Um beijo. Tchau, tchau.